Boa noite a todos. Um tema que já foi tratado, não é? Neste ano que passou, mas que precisamos deixar filmado, gravado. Então vocês me ajudam, muita coisa vocês já conhecem, não é? Pais e filhos, quando nós vamos enfocar essa relação entre pais e filhos, à luz da reencarnação, que o Espiritismo tanto nos esclarece, nós vamos verificar que não é bem como o povo fala, carne da minha carne, sangue do meu sangue, filho da minha alma, não é? O pessoal sente bastante assim, ótimo, porque é pela sabedoria divina que nós temos um instinto da maternidade, da paternidade, que nos liga profundamente aos filhos, não é? Realmente, nós podemos usar essa expressão poeticamente para expressar o que sentimos, mas não corresponde à realidade, porque os pais criam o espírito do filho. Não, nenhum de nós saiu de pai e mãe. Nós, filhos de Deus, somos espíritos criados por Deus. Já existíamos antes de encarnar. Então, nós não saímos de pai e mãe. Bom, mas então nós estamos perdendo o respeito, o carinho, o amor, a gratidão para com os pais? Longe disso. A lei é de amor. Ainda mais nós que devemos a vida corpórea aos nossos pais, não é? Então os pais não criam o espírito do filho. Não é verdade que os pais transmitam aos filhos uma parte de sua alma. Eu acho que uma vez eu comentei, minha mãe era de origem portuguesa, a família dela, e havia uma parenta deles morando lá em Ribeirão Preto, e ela teve 21 filhos. O primeiro homem e o último homem e 19 mulheres. Se ela repartisse a sua alma com cada filho, vocês já imaginaram? Não é? Não. Os pais não transmitem aos filhos um pedaço da sua alma, não. Agora o corpo sim, né? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, vem de Deus que o criou. Os pais fornecem aos filhos o que então? O que vocês acham que os pais fornecem aos filhos? É claro, não é? O material para a formação do invólucro corpóreo, a formação do corpo. Isso nós recebemos de nossos pais, não é? E então lá vem pela hereditariedade. Nós recebemos aquele começo de vida que depois se multiplica dentro do ventre materno, e sob a presidência, a direção do espírito reencarnante, do seu perispírito, não é? Então o corpo que se forma é interessante, não é? Porque às vezes é a cara do pai, ou é a cara da mãe. Então, como é que o pai não faz o filho? Como é que a mãe não faz o seu filho? Faz, na parte genética, na parte hereditária. Então tem semelhança física. Há também disposições orgânicas, porque às vezes não é só na aparência, às vezes na constituição orgânica do corpo, nós temos muito de semelhança com os nossos pais e avós, não é? Então, é a hereditariedade que dirige a formação do corpo. Dirige não. Quem dirige também são leis espirituais, é o espírito com o seu perispírito, mas que fornece o material, não é? Aí então está formado um corpinho. Nós vamos ter aí uma vida animal. O corpo, nós somos seres equivalentes aos animais, né? Somos animais superiores, mas somos, né? Nós somos da espécie animal, não podemos negar isso. Ou somos vegetais?
ou minerais? Não, nós somos animais, não é? Mas essa vida animal veio pelos pais, veio. Mas é a inteligência e o sentimento e as virtudes ou vícios que a criança vai apresentar, de onde que vieram? É o espírito, ele é herdeiro dele mesmo, não é? Ele é herdeiro dele mesmo. Então o espírito traz consigo a vida moral dessa criança, é produto dela. O que ela gosta, o que ela pensa, o que ela sente. E os pais percebem nas crianças, não é? Cada um com sua tendência, cada um com sua aptidão, cada uma com seu temperamento. Os filhos não são todos iguais. Mas consegue dar uma mudadinha? Sim, nós já vamos justamente ver isso daqui a pouquinho, no que os pais influem. Mas nós estamos falando da formação. Os pais jamais transmitem aos filhos a semelhança moral. Puxou do pai dele, puxou da mãe dele. E são coisas morais? Não. O Espírito traz consigo. Tanto assim que a gente vê às vezes uma criança que é criada num ambiente tão difícil, em que não há moralidade, mas a criança reage. Ela diz, não gosto, isso não é bonito, não é assim, porque ela está sentindo e pensando em confronto com o ambiente. Agora, se ela gosta também, ela acompanha. Mas se ela não gostar, ela apresenta o seu modo de ser, não é? Então os pais jamais transmitem aos filhos a semelhança moral. Por que não, hein? São dois espíritos diferentes. Não passa, o espírito não passa para espírito. Lembrem-se disso, né? O espírito não procede do espírito, vem de Deus. Então, como é que o pai pode passar semelhança moral para o filho? Não passa. Ele passa os caracteres hereditários. Assim mesmo o espírito, quando reencarna, ele puxa da hereditariedade aquilo que é afim com ele, ou necessário para ele. Bem, e as semelhanças morais que existem às vezes entre pais e filhos? Mas eles pensam igualzinho, agem igualzinho, como é que não puxou o pai? De onde que vêm essas semelhanças morais, não é? Dois espíritos simpáticos entre si. Dois espíritos que pensam mais ou menos as mesmas coisas, que concordam quanto à resposta a dar aos estímulos da vida, não é? É por isso. A semelhança está no espírito. E eles são espíritos simpáticos entre si, que pensam, sentem da mesma maneira. Eles até às vezes foram atraídos para essa vida familiar justamente por causa de suas inclinações. Eu me recordo que uma pesquisadora, daqui a pouco acredito que eu lembro o nome dela, ela é psicóloga e ela fez pesquisa com as pessoas através da hipnose, procurando saber por que as pessoas vieram a nascer com tal família, ou em tal época, ou como ele se sentia antes, por que quis nascer agora, neste planeta, neste país, não é? E as pessoas se recordavam e diziam dos seus propósitos. E uma dessas pessoas disse, eu vim porque eu vou preparar caminho para alguém que vai ser meu filho. E eu vou me dedicar a tal área de atividade porque ele precisa receber logo cedo ajuda, preparação nesse campo para a tarefa que ele vai desempenhar. Não era um missionário, mas era alguém que ia ser pai e favorecer o caminho de um missionário. Interessante, não é? Então, às vezes, os pais, né, passam para os filhos também como educação.
Ah, educação sim, porque a educação é uma influência pessoal, pela explicação, principalmente pelo exemplo, pela afetividade, não é? Então os pais às vezes conseguem passar aos filhos um ideal, uma forma de proceder, um respeito pelo semelhante, se o espírito do filho quiser. Porque às vezes é aquele rebelde, não é? Que não aceita a orientação. Mas a grande maioria, se for bem educado, exemplificado, aceita sim. Leva consigo aquilo que foi da vida, da formação que teve, não é? Então o espírito dos pais exerce muita influência sobre os espíritos dos filhos após o nascimento. Ele não pôde interferir e comandar o filho na formação do corpo. Aí dependeu da hereditariedade e do que o filho podia fazer. Mas agora o filhinho já nasceu. Agora ele pode começar a influir, não é? Nós influímos uns sobre os outros. E olha, pai e mãe têm uma convivência extraordinária, não é? Então esse espírito que reencarnou, e ele está na infância corpórea. O corpo é novo, o espírito não é não. Ai, que anjinho inocente. Inocente é. Ele só não pode se expressar em certas coisas, né? Ainda não está dono de si perfeitamente. Mas inocente não é não, né? As crianças não são almas recém-criadas por Deus. Isso é muito importante, isso é doutrina espírita. Porque outras doutrinas vão nos dizer que a criança só recebe a alma quando vem a luz. Porque aí ela recebe de Deus o sopro divino, não é? Nós espíritas não pensamos assim, ou pensamos? Não, não pensamos. Como é que nós pensamos? O espírito é pré-existente, ele já existe antes da formação do corpo, não é? Ele já foi criado por Deus, já evoluiu através, não é? Dos reinos da natureza, chegou à escala humana. Como está sendo formado agora? E já viveu muitas vidas, traz bagagem, boa ou má, não é? Então, criança é um espírito com certa experiência e desenvolvimento, pois já viveu muitas vidas anteriormente. Algumas pessoas acham que a gente está acabando com a imagem linda que a gente vê na criança e fica enternecido. Ah, é uma criança, né? Ah, é uma criança. Quer dizer, tem que tolerar, tem que compreender, tem que perdoar, não é? Nós, às vezes, vemos a criança muito romanticamente, idealisticamente. É preciso, sim, que nós tenhamos esse carinho, essa ternura, essa disposição de ajuda, de acolhimento, de favorecer a vida da criança. Claro que é preciso. Por isso mesmo Deus já nos deixou esse instinto, né? Tudo que é novinho pode ser filhotinho de animal ou filhotinho de gente. A gente fica enternecido, não é? É novinho, é dependente, é carente. Em nós já vai, parece que aquela disposição de ajudar, de acolher. E isso é providencial, Deus deixou isso em nós. Em algumas pessoas, por alguns problemas que elas têm espiritualmente, isso fica truncado, fica invalidado ou não foi bem desenvolvido. Mas na grande maioria de nós, seres humanos, nós nos enternecemos com a criança. E devemos mesmo nos enternecer. Basta pensar assim: e se fosse eu, que estivesse num corpinho, delicadinho, frágil, dependente, como é que eu gostaria que me tratassem? Amar aos outros como a si mesmo. Basta isso, não é? Mas como às vezes a gente não sabe raciocinar muito bem, Deus já deixou aquele instinto humano de proteção aos pequeninos. Muito bem. Mas eles trazem consigo, como bagagem espiritual, as consequências de seus acertos e também de seus erros.
Lembram da aula sobre o batismo? Do mergulho? Lembram que nós falamos que nessa ideia de batismo, de lavar os pecados, poderia estar aquela velha ideia do pecado original. Adão e Eva teriam errado e todos os descendentes nasceriam com uma marca, uma mancha que era preciso corrigir, não é? Todo ser humano, quando nasce, não é novo. Ele pode trazer marcas, mas traz também qualidades. Mas pode trazer erros, que ele precisa se lavar deles, se renovar, não é? Então aí, nessa condição do espírito que reencarnou e é agora uma criança, um corpo novinho, a gente pode lembrar, respeito, carinho para com ele, mas olha, é um nosso irmão. E o que ele precisa é de orientação e de educação, além do amor, né? Quando passa pelo estágio da infância física, o espírito está como que num repouso de atividade mais intensa do seu eu. Porque o corpo não está inteiramente formado e o espírito não pode se manifestar inteiramente. Ele está como que tolhido, mas isso é bom para ele porque é uma fase de repouso. Começa a encarnação e ele está naquela fase de repouso, não está em plena atividade, consciência do seu eu. Isto é muito bom, porque ele vai, além de repousar, ele vai se tornar acessível às impressões que recebe. Vocês já imaginaram se nós reencarnássemos como nós somos? Dava para mudar? Nós já estamos cristalizados, não estamos? Eu sou assim, é assim que eu gosto. Não dá para mudar não. Agora a gente vem, num corpinho novo, não está em plena atividade e os outros estão influindo sobre nós com amor, com carinho, com exemplo, ensinando, falando novas coisas e aquilo vai ajudar a formar, vai ajudar a nos formar para essa nova vida. Então o cérebro vai registrar novos informes, novos estímulos. O Dr. Nubor Fakuri, que é neurologista, cirurgião, hoje ele estava conversando conosco, estivemos lá de manhã, porque ele vai fazer aqui no centro, no dia 5 de abril, uma palestra, é um sábado, não é uma palestra especialmente, é uma exposição, um estudo sobre a emoção, a memória e o aprendizado. E ele estava explicando que um gatinho, fizeram essa experiência, coitadinho do gato, Ele está com o olhinho fechado, então costuraram um olhinho, não poderia abrir, o outro abriu. Quando terminou, depois que passou assim 1 mês, 2 meses, eles tiraram aquela costura, mas este olho nunca mais iria enxergar, porque não teve o estímulo necessário na época necessária. Estimular a criança, ajudar, é muito bom, porque ela precisa de tudo isto para depois trabalhar com. Então é bom, senão vai ficar faltando, Isso na parte física e na parte espiritual, moral também. Não dá bom exemplo, não aconselha, não exemplifica, a criança fica carente. Certas coisas vai ter dificuldade para desenvolver. Depois que já é grande, querer aprender, é de pequenino que se torce o pepino, não é assim que o povo fala? Porque se esperar o pepino crescer, depois vai tentar, você quebra. Agora se for pequenino, vai torcendo, fica tortinho, como a gente quer, não é? Uma modificação de atitude. Então, o espírito costuma apresentar-se mais dócil quando ele se encontra na fase da infância, porque ele está dependente para com seus pais ou para com aqueles que são responsáveis por ele na vida terrena. Então a infância é o momento ideal para o espírito receber a ação educativa moralizadora.
que muito poderá ajudá-lo a progredir nesta nova encarnação. Antigamente, os pais, as mães se interessavam bastante pela formação moral de seus filhos. Ensinavam bastante e acompanhavam. Não faça assim. Aquilo lá, olha, você vai proceder assim. Ensinavam, né? Eu acho que hoje não estão ensinando muito não, porque o pessoal anda muito deseducado, não é? E qual o problema? O problema é que eles não se relacionam bem com os outros. Ninguém gosta de ser tratado de um modo deseducado. E segundo, que eles também acabam produzindo no nosso convívio um mundo desagradável. Como é diferente um mundo em que as pessoas são educadas. Nem sempre somos melhores, mais evoluídos que os outros, mas somos educados. E sendo educados, nós podemos nos tratar melhor, expormos as nossas opiniões sem gritos, sem agressões. Podemos fazer um convívio social muito melhor. Eu estou me lembrando aqui de que Licurgo, uma grande figura entre os gregos, não é, um grande filósofo, pediram para ele que falasse sobre a educação. Ele pediu 1 ano. 1 ano para você se preparar. Você é um homem preparado, culto, conhece esse assunto? Ele disse 1 ano. Depois de 1 ano ele se apresentou. E ele trouxe 4 gaiolas, 4 jaulinhas, 2 galgos e 2 lebres. Aí, sem dizer uma palavra, ele soltou uma lebre e soltou um galgo. O cachorro foi em cima da lebre e estraçalhou. O pessoal ficou espantado. Ele não disse nada. Aguardou um pouco, limparam o ambiente. Aí ele soltou a outra lebre e soltou o outro galgo. Ficaram brincando, conviveram pacificamente. Ele disse, esse é o resultado da educação. Não precisava dizer mais nada, não é? Educar, o comportamento, as motivações, não é? Então a ação educativa, moralizadora, na infância é muito, muito, muito importante. E compete aos pais, primeiramente, claro. Para quem Deus confiou a criança? Para quem a gerou, não é? A própria natureza, se a gente não atrapalhar, vai mostrar, pai e mãe. Então a eles cabe a missão de desenvolver o seu filho espiritualmente. Ajudar o seu filho a evoluir pela educação. Tem que procurar corrigir as tendências más que eles trazem e cultivar as boas qualidades que eles têm em potencial. Eles são filhos de Deus, têm um potencial maravilhoso, não é? Outro dia eu comentei e a pessoa gostou do exemplo. Como é que nós às vezes educamos nossos filhos? A mãe está com a sua criancinha, comprou balinhas para a sua criança e a sua criança está comendo balinha. Ali ao lado tem uma criança que não tem balinha. Não precisa ser pobre, miserável, não. É outra criança e não tem balinha. E a criança olha com aqueles olhos de quem está com vontade de comer também, chupar uma balinha. Mas a criança não percebe, o adulto percebe, essa mãe percebe. E é uma oportunidade para ela dizer à criança, sem forçar, sem obrigar: oh, meu bem, tá gostosa a balinha? Ah, aquela criança também gosta de balinha. Você gosta? Gosto. Olha lá, você tem tanta balinha, você não podia dar uma balinha para ela também? Eis aí a educação. Falando de partilhar, estimulando as boas qualidades. Né? E se a criança é daquele tipo de não, sabe eu, aí vamos ver se a gente estimula, se a gente argumenta. Se a gente estiver atento, convivendo com a criança, pode se educar muito, sem brigar, sem bater.
Agora, qual é o problema? Ah, deixa aí, criança é assim mesmo. Deixa. Quando essa criança for um jovem, uma moça já bem desenvolvidos, eles vão continuar egoístas. Eles usufruíram dos pais, mas agora eles não precisam dos pais. E mãe, e pai, deixa eu. Porque ele não aprendeu a partilhar, a se interessar pelo próximo. Os pais não fizeram isso, mas esperam que aquele filho seja amoroso, que seja fraterno com eles, mas não ensinaram, não ajudaram. Sozinho ele não aprende, não é? Bem, então nós temos que cultivar neles as boas qualidades que eles têm em potencial. A criatura humana pode ser melhor, pode desenvolver-se para o bem. Agora, às vezes, o casal novo que está pensando em ter filhos, ou está aguardando, diz assim, ah, meu Deus, geralmente o que os pais pedem é, oh meu Deus, que venha saudável, que não tenha nenhum problema. Nós pensamos assim, não é? É humano, é bastante humano. Porque se tem algum problema, alguma deficiência, não é tão prazeroso e vai ainda nos tolher a vida, prender, dar trabalho, não é? Além do comum. Então a gente sabe entender que é muito humano, mas não é o ideal não é? Porque nós, seres espirituais, o que Deus enviar é aquilo que é mais necessário para nós, é a oportunidade do trabalho, do reajuste, do reequilíbrio com alguém. Então, nós não teríamos esta preocupação, nós sabemos que é o corpo, é por uma encarnação, mas o que importa é aquele espírito que está animando aquele corpo. E ele se renova, e ele filtra no corpo problemas, e depois ele ressurge transformado para melhor. Então, se nós entendemos estas coisas, mesmo uma criança com problemas orgânicos, para nós é uma oportunidade santa, sagrada. Mas os pais, às vezes, ficam pensando assim, ah, meu Deus, olha para essa criança que vem, que seja bonzinho, que seja uma pessoa assim de bons sentimentos, né, meu Deus? Que seja aquela criança alegre, bondosa, atenciosa, que sempre vai atender tudo que eu quiser ensinar. Os pais querem o quê? Um bom espírito para ser seu filho. É isso que eles estão pedindo. Será que eles podem fazer isso? Eles podem obrigar a lei divina a fazer que para aquele corpinho que eles estão gerando venha um filho excelente? Eles não podem. Porque a lei divina tem seus propósitos, não é? Nós vemos só a terra, a matéria, mas do lado de lá há propósitos de amor, de progresso, e que não consultam, parece que não atendem aos nossos desejos aqui na terra, não é? Então os pais não podem determinar para o corpo do filho que vão gerar um bom espírito, em lugar de um espírito pouco evoluído. Mas eles podem melhorar o espírito da criança que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever dos pais, não é? Filhos maus são uma prova para os pais. A Terra não é um planeta de expiação e de provas? Olha uma das provas aí. É um filho mau. Por que ele é um filho mau? Ele é um espírito que ainda não desenvolveu certas qualidades. É caprichoso, é egoísta, é agressivo. Certo? Mas é uma grande oportunidade testar a nossa capacidade, o nosso devotamento, a nossa vigilância em favor daquele filho, para tentar fazer alguma coisa boa, não é? Então pode ser uma prova, mas às vezes pode ser oportunidade de reajuste. Por que essa criança é assim? Por que esse espírito é assim? O que aconteceu antes em vidas anteriores?
Às vezes, em vidas anteriores, a gente contribuiu para aquela pessoa ser assim como é. Contribuímos porque demos maus exemplos. Contribuímos porque tolhemos as suas oportunidades de progresso. Contribuímos porque fizemos exploração dos mais fracos. De alguma maneira nós contribuímos. E agora Deus coloca ele junto a nós. Para castigo? Não, Deus não é um feitor de escravos. Deus é amor, é sabedoria. É para nos dar a oportunidade de fazer o bem no lugar do mal que se fez. Para corrigirmos os nossos erros, não é? Equilibrarmos a balança divina. Não é um castigo. É uma oportunidade de reajuste. Hein? Agora, um espírito mau, por que ele é mau? É porque ele também ainda não desenvolveu o seu potencial, as qualidades. Ele é mau, mas ele já está mais ou menos com a consciência de que aquilo não é bom. Ele viu já as consequências do lado de lá da vida, da última encarnação, e ele gostaria de melhorar, mas não é muito fácil. Ele sozinho não sabe se melhorar. Então vamos dizer que esse espírito vai reencarnar. E ele pede, meu Deus, arruma aí uns pais bonzinhos, que saibam me educar, Senhor, preciso de pais bons. Porque se tiver pais bons, eles vão me aconselhar, eles vão me ajudar. Quem sabe eu consigo evoluir um pouquinho. O filho pode pedir assim? Pode. Ele deve pedir assim, não é pedir e dar-se-vos-á. Ele não pode determinar, mas ele pode pedir sim. E por isso que às vezes pais bons e virtuosos também podem ter um filho mau e até perverso. Porque é a oportunidade que aquele espírito precisa para progredir, para se recuperar moralmente. Então, educar os filhos é tarefa que Deus confiou aos pais, primeiramente, primordialmente. E se os pais não fizerem isso direito? Se não fizerem por negligência, falta de atenção, falta de amor, falta de devotamento, se não fizerem, serão responsáveis. Seremos responsáveis pelas pessoas que estavam na nossa dependência e nós não as ajudamos a progredirem, a estarem de acordo com a lei de Deus, não é? Talvez que alguém aí pense 2, 3 vezes antes de ser pai ou mãe. Mas a gente não vai ficar com medo da vida, vai? Nós também temos capacidade, nós temos forças em nós, conhecimento. Deus não dá fardo mais pesado do que nós podemos suportar. A lei divina é sábia. Engraçado que outro dia alguém falou isso e disse que Jesus falou assim. Não falou não. Não foi Jesus. Esse é um conhecimento que já está entre nós. Todo mundo entende isso, não é? Que a sabedoria divina, a bondade divina, não vai colocar um fardo pesado demais que a gente não consiga transportar. O que Jesus falou de fardo, ele disse que se as pessoas seguissem a orientação dele, então o fardo da vida seria mais leve. O jugo dele era suave, a orientação que ele dava, isso ele falou. Bem, mas se os pais fizeram tudo o que podiam e deviam? Os pais trabalharam pelo adiantamento moral de seus filhos. Os pais nem sempre são pessoas tão capazes, mas aquele pai e mãe eram honestos, responsáveis, dedicados. Eles fizeram tudo o que eles podiam fazer pelo adiantamento moral de seus filhos, encaminharam eles para a religião. Esse é um dever dos pais, porque vai deixar crescer. E quando já estiver com outras ideias na cabeça, aí que você vai querer falar de Deus e da espiritualidade, está semeando muito tarde, né? Tem que ser de pequenino, encaminhar para o campo da religião o melhor que a gente possa. Mas se os pais fizeram tudo isso, e os filhos é que não aceitaram a boa orientação, os pais podem ficar de consciência tranquila.
fizeram o que era possível, eles não estão em falha perante a lei, não. Aí é o livre-arbítrio do outro. Cada um responde segundo os seus atos. Enquanto é criança, enquanto está aprendendo e tudo, a responsabilidade maior é dos pais. Mas depois que eles atingem uma certa idade, que já podem se guiar, aí usam do seu livre-arbítrio, não é? Mas às vezes os pais ficam tão tristes, porque, imagine, ele deu a vida pelo filho, eles trabalharam o tempo inteiro pelo filho, só viveram por causa dos filhos. E agora é como se não alcançasse êxito a minha vida inteira, e olha o que acontece com meu filho, né? Deve ser triste para um pai, não é mesmo? Para uma mãe, observar que o filho querido, a filha querida, está desencaminhado, desorientado. Ah, quanto aquele pai e mãe sonharam o melhor para aquele filho ou filha. Como eles desejariam que alcançasse o êxito, que alcançasse afetivamente equilíbrio na vida. Como desejariam? E ele está vendo que não é assim. Então os pais às vezes ficam amargurados, entristecidos. Mas se a gente tem conhecimento espírita, essa amargura vai ser suavizada. Por que vai ser suavizada? Porque a gente tem a certeza de que aquela semeadura não foi perdida, não. É como a sementinha que ficou na terra, está meio endurecida, mas lá para o futuro, de repente, vem um aguaceiro, a água fica mais molinha e a semente germina. Aqueles exemplos, aqueles ensinos, aqueles testemunhos não foram perdidos. Por isso que a gente fala numa nossa vibração, a sua sementeira de amor florescerá um dia. E os pais então sabem que esses filhos aparentemente ingratos os recompensarão com o seu amor. Nas reuniões mediúnicas, muitas vezes, na grande maioria, quando o espírito parece meio rebelde, descrente, quando a gente fala na figura de mãe ou de alguém que foi bondoso, de um pai, eles se rendem a isso. Eles começam a lembrar e dizem: minha mãe era uma santa, ou meu pai foi meu amigo. Então, no meio de tantas decepções, de agressões, eles confiam naquele pai, naquela mãe que os ajudou. Ficou aquela mensagem, aquele laço fraterno, ficou. E eles confiam na vida espiritual, eles confiam perfeitamente, não é? Então, às vezes, é aí que aparece esse pai ou essa mãe, aí eles entregam, né? Aí eles abrem o coração. Parecia tão endurecido, tão rebelde, mas era carente e encontrou de novo a confiança, graças ao que os pais viveram junto a eles, mesmo que na época pareceu que não foi recompensado, mas na vida espiritual tem consequência boa. Nós estamos falando de pai e mãe, mas às vezes é uma tia, às vezes é um parente, às vezes é um amigo, que também tem responsabilidade com aquela criança, quem convive com ela. Porque então vamos dizer que num orfanato, aquelas crianças, ninguém tem responsabilidade para com elas? Tem. Os que estão encarregados de cuidar dessas crianças têm responsabilidade. E nós também não temos para com as crianças que estão ao nosso redor no mundo? Temos. Às vezes nós não vamos conviver com uma criança, mas ela às vezes está ao nosso lado, no lugar, o modo como falamos com ela, o que dizemos. Às vezes deixa uma sementinha na criança. Às vezes é uma criança que não está recebendo nenhuma orientação, nenhuma ajuda, nenhum sentimento fraterno. E a gente só esteve um pouquinho por perto, mas a gente deixou uma semeadura. Então todos nós temos responsabilidade, devemos cooperar na sua educação. A fraternidade nos faz responsáveis uns pelos outros. O Centro Allan Kardec e os centros espíritas costumam ter uma reunião apropriada para crianças, não é? Chama-se educação espírita. Antigamente falava evangelização, agora fala educação espírita, não é? Tem. Inclusive eles estão fazendo um curso
vai começar, acho que agora, fevereiro, aos domingos de manhã, das 8h30 às 9h30, acho que é, para preparar pessoas que querem trabalhar na educação espírita, dar aulinhas, orientar, ajudar em alguma coisa, né? São serviços voluntários, estão ajudando a formar um mundo melhor. Então as casas espíritas fazem isso, organizam grupos para a educação moral da infância, para lhes transmitir os ensinos evangélicos, à luz do espiritismo. Não, para os pequenininhos a gente não está dando curso de espiritismo, mas é a educação moral. Depois, quando chega assim no pré-mocidade, na mocidade, aí a gente já pode falar, né, de princípios espíritas. Nós precisaríamos falar das semelhanças entre irmãos. Há irmãos que são tão semelhantes, não só no corpo, mas no modo, no jeito de brincar, de falar, naquilo que eles preferem, como eles tratam as pessoas, são iguaizinhos. Essas semelhanças de caráter entre os irmãos, às vezes entre gêmeos, nem sempre os gêmeos são iguais na conduta. Houve até uma pesquisa que tentou passar para o mundo esta ideia de que os gêmeos eram iguaizinhos, porque isso dependia da estrutura física. E mesmo criados separadamente, eles apresentavam coincidências do tipo de trabalho que tinham escolhido, como era a estrutura da sua vida familiar. Mas atualmente o pessoal já cortou isso. Não é verdade. É pesquisa fajuta, é falsa. Não. Os gêmeos não são iguais, apesar de criados separadamente. Não são, não. Vai haver uma exceção quando por acaso forem dois espíritos muito simpáticos entre si, muito afins entre si, que apesar de serem criados separadamente, manifestaram o seu modo de pensar e de sentir que era semelhante. Mas isso é que é a exceção. A regra não é isso, não. A regra é dependerem da educação que receberem, do meio e da educação, né? Então, quando há semelhanças bastante entre os irmãos, a que atribuir? Geralmente a influência da educação, igual a que eles tiveram. Eu me recordo que há uma família aqui em Campinas, e eu os conheci já há muitos anos. E conheci as senhoras jovens agora, mas conheci quando eram meninotas. A gente telefonava na casa delas, elas atendiam o telefone assim: Dona Terezinha, boa tarde, Dona Terezinha, por favor aguarde um pouquinho que eu vou chamar mamãe. Era assim, a educação, o modo de tratar, era a educação da família. Às vezes a gente liga numa casa, procurando alguém, né? Mãe! Não é? Nem se dirige a gente. Então, a educação, às vezes, faz essa semelhança entre irmãos. Eles são iguais, aprenderam as mesmas coisas e aceitaram a boa educação, né? Ou eles eram espíritos já simpáticos entre si e a educação, então, acentuou mais. Mas não é regra geral essa semelhança. Às vezes há até aversão entre irmãos e mesmo gêmeos. Um não gosta do outro. Estão sempre brigando, se dão melhor com outras crianças, com outros jovens, do que com o próprio irmão. Por isso que a gente diz assim: amigo é mais que irmão. Na família, a gente sempre destaca: olha, mas ele é seu irmão. E antigamente, como o pessoal pensava muito em sangue, né? É sangue do seu sangue, viu? É coisa de sangue. Era para destacar, fazer que a pessoa tivesse aquele respeito maior e carinho maior por aqueles que eram da sua família. Mas em verdade, às vezes o amigo é mais irmão. Depende. Então, às vezes os irmãos, mesmo gêmeos, são espíritos desafetos, diferentes, ou são maus. E por que eles estão juntos? Porque precisam, para o seu mútuo
progresso estarem juntos no cenário terreno. Eles têm a aprender alguma coisa um com o outro, não é? E nesse caso nós lembramos dos gêmeos siameses ou chifópagos. Siameses, porque um exemplo clássico foi lá em Sião, né? Aqueles dois irmãos que foram até a idade adulta. Então, o que são gêmeos siameses? São aqueles que nascem com os corpos ligados externamente e às vezes com certos órgãos em comum. Então, eles estão partilhando de um mesmo fígado, de um mesmo intestino, não é? A ciência, quando possível, promove a separação de seus corpos. Ali nós temos uma notícia muito triste. Em Singapura, eles tentaram fazer a separação de gêmeas que estavam unidas pelo crânio. Mas eles não tiveram êxito, não. As meninas, as duas, vieram a desencarnar, não é? Mas se há duas cabeças pensantes que exprimem cada uma vontade, um modo de ser, ali há dois espíritos. Nossa, mas nasceram naquela situação? Nós já vamos ver por quê. Agora, será que vão ser iguaizinhos? Não. O modo, o comportamento depende só se eles já eram afins espiritualmente, porque senão são como irmãos comuns. Não é? Então eu me recordo que aqui no Brasil houve gêmeas siamesas. Eu assisti o documentário sobre elas e saiu reportagem nos jornais. Elas eram unidas assim lateralmente. Uma ficava numa posição meio difícil e a outra era mais dominante, ela tinha mais controle do corpo, e a outra que era como se fosse um apêndice dela, né? Mas elas tinham 2 braços, 2 pernas, 2 cabeças e 2 temperamentos diferentes. Eram 2 pessoas diferentes, né? Por que nasceram assim? Algum problema espiritual. Pensa que foi só por causa do corpo? Algum problema lá na formação? Não. A sabedoria divina, né? Não deixaria acontecer uma coisa assim. É porque estavam enleados perispiritualmente. E nasceram então acoplados, tão acoplados quanto estavam perispiritualmente. Enredados, atritados, imantados. O ódio também une, né? Então nasceram assim. Mas por que Deus fez nascer assim? Para castigar? Não, para dar oportunidade de se reconciliarem. Porque um depende do outro, tem que se ajudar. Aprende aí a se ajudar, porque senão não pode viver. Um depende do outro. Olha lá, que situação, né? Amem-se, ajudem-se, aprendam a conviver, não é? Se a ciência conseguir separar ainda nesta encarnação, significa que eles já estão num estágio melhorado. Agora vamos tentar, vamos ver como é que se comporta, não é? Mas se a ciência não puder separar, aí que ela é um reajuste que vai até o final da encarnação, e quando morrer, então é que tem a possibilidade de libertação. Agora eu vou contar um caso para vocês que atendi, sem ser nessa sexta-feira, numa outra aqui no centro. Eu nunca tinha atendido um caso assim. Eu atendi o espírito e ele parecia resignado, mas ele se dizia tolhido, ele dizia que não tinha liberdade de movimentos. E a gente quis estimular, ele dizia, não, eu estou grudado com o outro. Eu falei, opa, será que é um caso de chipofagia, né? Será que é? E fui conversando com ele, muito dependente. Mas nós fomos orando, ajudando, com a ajuda dos amigos espirituais que trouxeram eles para serem ajudados, não é? Ele conseguiu certa movimentação, ele estava contente com isso, mas ele tinha medo do outro. Ele tinha medo, dizia, ele é bravo, ele me maltrata. Porque estavam dependendo os corpos, né? E um deles tinha mais força, mais capacidade, e dominava o outro. E ele então estava amansado, resignado, mas o outro não era não.
Então nós rogamos a Deus pelo outro também é filho de Deus, também precisa melhorar. Rogamos a Deus. E de repente ele disse, ele dormiu. Ai, que bom, ele dormiu. Fala baixo, não acorda ele não. Porque enquanto o outro dormia, ele estava melhor, não é? Mas nós continuamos ajudando, rogando a Deus, falando das coisas espirituais, e os amigos espirituais o liberaram. Quer dizer que do lado de lá eles ainda estavam acoplados. Não tinha resolvido o problema ainda, por causa de um, mas o outro já estava em condições de receber a melhora. E ele foi liberado. E aí a mesma médium recebeu daí a pouco o outro. Mas o outro nem falou, não tinha uma lucidez assim, não. Era um espírito bem mais difícil, não é? Mas oramos por ele, rogamos a Deus que fosse ajudado. Ele tem que melhorar também. É o nosso irmão e aquilo não faz bem para ele, não é? Então oramos por ele também e ele foi recolhido adormecido. Mas conseguiu. Eu nunca esperaria que do lado de lá ainda estivessem enredados assim. Eu teria a impressão que nesta encarnação já fora o resgate suficiente. Mas é preciso ver se o problema espiritual perdurou ou não. Certo? Então nós vemos que no caso de gêmeos siameses, há um propósito divino, não de castigo, de recuperação, de reeducação daqueles dois espíritos. Não é? Então mesmo quando acontece isso, no mundo as pessoas ficam tão escandalizadas, descrentes de Deus. Como é que Deus permite uma coisa assim? É que Deus não está vendo só a matéria, está vendo o ser espiritual imortal que Ele criou, o ser inteligente que vai progredir. Apesar dessas lições difíceis, dessas situações difíceis pelas quais passa temporariamente. Alguma perguntinha? Tudo bem? Então que Deus nos abençoe, nos ajude a sermos inspirados para aqueles que forem pais, cuidarem de seus filhos, ajudarem seus filhos na medida do possível. E nós que não formos pais, pelo menos que sejamos bem fraternos para com as crianças. Não é? Eu trouxe hoje uma canção da alegria cristã para cantarmos. No ano de 1940 e tantos, houve uma chamada Caravana da Fraternidade. Foi encabeçada por Leopoldo Machado e outros companheiros que viajaram pelo Brasil todo para estimular a confraternização, para estimular os grupos espíritas a terem a coragem de se afirmarem, de progredirem. E Leopoldo Machado, junto com Olídio Castro, eles fizeram essa canção da alegria cristã, que no movimento espírita é como uma canção que todo mundo conhece e todo mundo canta. Quem aqui não conhecia essa canção da alegria cristã? Quem não conhecia? Ai, que bom! Então hoje vamos aprender. Vejam bem, nós vamos cantar, mas quando chegar no estribilho, as mulheres vão dizer, a nossa alegria, e os homens responderão, a nossa alegria. As mulheres, é bem do Evangelho, os homens, é bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, os homens sempre repetindo, daremos as mãos. Agora todo mundo junto, como bons amigos, como bons cristãos. Esse vai ser o estribilho, está bem? Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem, e a nossa alegria é de bons cristãos.
criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria, cadê os homens? É bem o Evangelho, vibrar e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Que o Senhor então nos abençoe, não é?